Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a arquiteta Nicole Zonta e hoje vou falar sobre um assunto muito polêmico. Decorações que não estão mais na moda ou decorações que estão deixando de estar na moda. Enfim, como vocês sabem, a arquitetura e a moda andam muito juntas e, assim como a moda, a arquitetura também é muito volátil. Então, tem épocas em que um item está muito na moda até ele super saturar no mercado e deixar de estar na moda. Com isso, a gente acaba tendo um ciclo muito grande de coisas que vêm e vão da moda. Mas tem coisas que são indiscutíveis. Acho pouco provável que retorne a estar na moda. Então, essa lista que eu vou apresentar hoje aqui pra vocês são itens que realmente deixaram de estar na moda, que eu acho que possivelmente não vão voltar a estar mais. Se você tem na sua casa, não tem problema. A casa é uma questão de gosto pessoal também. Então, além de você seguir a moda, caso você queira, a casa tem que estar a sua cara, tem que fazer sentido pra você. Então, se por acaso citar alguma coisa aqui que tenha na sua casa e você não quiser mudar, não tem problema nenhum. Tô aqui apenas para apresentar o que não está mais na moda e num próximo vídeo eu vou falar o que está na moda nesse ano de 2023. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, e eu acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo: cortina com laço e franjinha. Cortina com laço e franjinha não dá mais. Então aquelas cortinas que são todas bonitinhas assim, sabe? Que tem aquelas lateralzinhas assim, daí tem um lacinho que fecha ela, ou até mesmo um monte de franjinha assim, não se usa mais. São poucas as casas que ainda tem, e as que tem são as mais antigas, são as mais clássicas, e talvez faça um pouco de sentido ali no contexto. Mas, de modo geral, nas casas mais atuais, que estão sendo mais modernas, a gente não usa de jeito nenhum esse tipo de cortina. A gente tem que preferir ir para uma cortina um pouco mais, mais clean, aquelas de voal, só ela, assim, sem nenhum detalhe muito extravagante. A gente pode abusar nas cores do tecido. Então, o ideal é que a gente comece a usar essas cortinas que tem um tecido mais requintado, e até mesmo você pode usar de cores diferentes. Então, estúdio de lash design, estúdio de unha, enfim. Estão usando muito cortinas dos tons rosa, que é normalmente a cor que esses estúdios são. Então, você consegue mudar totalmente o ambiente, trazendo essa sofisticação para a cortina. Então, se você às vezes quer fugir daquele tom branco da cortina, você pode tentar pegar um tom mais próximo das paredes que tem do lado onde essa cortina vai estar. Então, por exemplo, se a minha parede tem um tomzinho branco, aí um tom branco fica bem legal. Então, se a sua parede tem um tomzinho mais pro bege, então talvez um linho que puxe um pouquinho mais pro bege, fique bem legal e fique a coisa assim mais linda e harmônica na sua casa. Ainda falando da cortina, vamos para cortina curta. Cortina pula-brejo, gente. Não dá, não tem condição nenhuma. Aquelas cortinas que acabam ali no meio da parede, não dá. A única cortina permitida ser assim no meio da parede são as de rolo. E aquelas que você puxa assim, sabe? E elas ficam no meio da parede. Não tem problema nenhuma ser esse tipo de cortina. A gente sabe que tem situações em que não dá pra cortina ir até o chão, às vezes por conta de uma cabeceira de cama, alguma cama que esteja ali, algum móvel que já esteja ali naquela parede, tem a janela, né? Então muitas pessoas acabam utilizando a cortina de rolo, que é muito usual e fica muito legal também. Conjuntinho de quadros que formam um quadro só. Gente, isso é tão anti-usual. Nem sei se existe essa palavra. Isso não dá, entendeu? Aquelas, por exemplo, tem uma imagem de eu tenho um leão aqui, tá? Mas é um leão único. Então, por exemplo, um leão, aí mais um pedaço do leão e mais outro pedaço do leão, e o quadrado do meio é maior e vai diminuindo assim. Gente, isso não fica legal em casa nenhuma, pelo amor de Deus. Tem alguns quadros que, por exemplo, são 2 quadros grandes, ainda mais quando tem um pé direito de uma casa bem alta, e às vezes a pessoa põe 3 quadros até, né? Esse é legal ainda, mas esses quadrinhos em que vai diminuindo assim, esse não tem condição nenhuma. Eu imagino que esse aqui bastante gente vai discordar. Tapete felpudo. Um tempo atrás, esses tapetes, gente, era assim, um auge no mercado da arquitetura, da decoração. Todo mundo queria pôr. Mas, gente, dá muito trabalho pra limpar, pra manter esse tapete. Quem tem, vai perceber que depois ele vai ficando, sei lá, vai ficando com cara de muito antigo. Porque quando você tem ele e ainda não lavou, ele fica um tapetinho bonitinho, o felpudinho fica legal. Mas depois de um certo tempo, em que você vai usando, vai tendo que lavar, varrer, vai passando por cima, eles vão ficando tudo amassado, vai ficando esquisito. Então, gente, esse não dá certo.
além de não combinar com a casa, ele não é usual para as pessoas que estão limpando a casa, tem um fluxo grande de pessoas, tá? Então hoje as pessoas estão preferindo mais aqueles tapetes de sisal, que são super práticos, ou até mesmo aqueles tapetes que você consegue colocar na máquina, que você consegue limpar super rápido, não precisa mandar para ninguém limpar, ainda mais quando a maioria das pessoas hoje em dia estão morando em apartamentos, então fica muito prático para essa galera. Revestimentos 3D, mas calma, tem revestimentos 3D que ainda é muito legal, que são aqueles que não são tão exagerados. Então, por exemplo, aqueles revestimentos 3D que tem um formato de onda, pelo amor de Deus, esse não dá, não tem condição. Aí a gente tem hoje revestimento 3D que são aqueles que imitam umas ripinhas, esses são legais. Então é você saber, ter um cuidado em saber escolher o que é bom e o que não é tão legal hoje em dia. Então, por exemplo, ele deixou também de ser muito usado por conta da manutenção dele. Então, faxina, quando você vai ter que limpar, quando você vê lá, tem um monte de sujeira nesses revestimentos 3D. Então, quando você for escolher, opte por revestimentos que tem uma manutenção mais tranquila para você conseguir manter sua casa sempre limpinha. Textura grafiato. Esse daqui é de acabar. Nos anos 2000, assim, todas as casas tinha pelo menos uma parede em destaque, numa cor bem forte, que era nessa textura grafiato. E normalmente esse tipo de textura é mais usual na parte externa da casa, quando a pessoa quer evitar alguma infiltração, né, que possa ter, deixando bem claro que a textura ela não trata infiltração. Você tem que tratar realmente ali com o processo adequado. A textura ela só evita que aconteça mais de uma vez. Essas texturas são mais usuais na parte externa da casa. Então ela até passa ali, tudo bem. Mas na parte de dentro não tem por que você ter uma parede que fica te cutucando. Você encosta nela, ela te cutuca. Sem falar que ela é super esquisita visualmente, né? E pra acabar, cuba de vidro ou torneira com aquela cascata de vidro, gente. Isso não dá. Além de aparecer muita sujeira, a gente percebe que o vidro, ele, além de ser não tão legal, né? Eu ia falar feio, mas não é que ele é extremamente feio, mas a manutenção disso não fica legal. Então você ter que limpar toda vez que alguém usar, quando cai uma gota d'água e ela seca, já fica ali a marca. Então não é legal ter esse tipo de acabamento na casa de vocês. Prefiro cubas de cerâmica, a gente pode brincar com cores, então hoje a gente tem milhares de cores. Então, por exemplo, preto, a branca tradicional, a gente tem marrom, a gente tem mostarda, a gente tem uma infinidade de cores e é só você procurar que você consegue brincar com essas cubas aí no seu banheiro e dar uma graça a mais. Agora o vidro, esquece ele. Bom, gente, aqui nesse vídeo eu tentei apresentar para vocês o que está inadequado, não está mais tão na moda, mas pode ser que ano que vem eu chegue aqui e fale que alguma coisa está na moda de novo. Então, como eu disse, a moda oscila muito, então a gente não pode se apegar a isso 100% e querer mudar a nossa casa inteira. Se algum desses itens que eu falei faz sentido para você e já tá na sua casa, não tem por que você se desfazer dele. Como eu disse no começo do vídeo, se você gosta muito e faz sentido pra você, deixa aí na sua casa. A casa tem que ter a sua cara, tem que ser a cara da sua família, tem que ser aconchegante pra você. E no final é só isso que importa. E aqui embaixo eu tô deixando o meu Instagram pra vocês seguirem. Aproveita que lá tem um monte de dica legal que eu dou todos os dias pra vocês. E é isso, um beijinho!